Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou um pouquinho a força de atrito e eu vou mostrar aqui para vocês hoje um experimento que nos permite determinar o coeficiente de atrito, né? Porque como eu disse na aula passada, esses coeficientes de atrito entre duas superfícies, eles são valores obtidos em laboratório, são valores experimentais, né? Aí você pode se perguntar, tá professor, e como que eu posso fazer para determinar esses coeficientes de atrito estático e cinético dentro de um laboratório, por exemplo? Pessoal, existem vários experimentos em que a gente pode determinar o coeficiente de atrito, tá? Eu vou aqui colocar uma possibilidade para vocês verem como é que funciona essas medições, né? Essas medidas aí. Pessoal, o coeficiente de atrito estático, ele é o mais simples de todos. O método de você conseguir determinar o coeficiente de atrito estático ele é muito simples. Olha só a ideia. Você só precisa pegar aqui um objeto, um bloco, por exemplo, e uma superfície que você pode movimentar ela, ou seja, você pode levantar ela e descer ela aqui. E aí o que você faz? Vamos supor que você quer saber o coeficiente de atrito entre, sei lá, papelão e plástico, por exemplo. Aí você vai pegar e vai cobrir uma das superfícies aqui com papelão, tanto faz qual delas, e a outra você vai cobrir a superfície com plástico. Então vamos supor, por exemplo, que eu peguei aqui esse bloquinho, suponho que seja um bloco de madeira, aí eu pego o plástico que eu estou interessado em determinar o coeficiente de atrito com o papelão e prego na parte de baixo desse bloquinho. Aí eu deixo pregadinho ali. E aqui na mesa ou na superfície em que esse objeto vai ser colocado, vai ser apoiado, você cobre toda essa superfície com papelão, por exemplo, e fixa ali bonitinho. Aí qual é a ideia? A ideia, pessoal, é que à medida que você vai inclinando essa superfície, que é móvel, né? À medida que você vai inclinando ela, vai chegar em um determinado momento em que esse objeto vai começar a escorregar. Então, se essa inclinação for muito pequenininha, ele vai permanecer em equilíbrio. Aí você vai aumentando a inclinação, aumentando a inclinação, aumentando a inclinação, bem devagarinho, até que você consegue chegar em um momento em que esse cara aqui começa a deslizar. Pessoal, quando isso acontece, você vem e mede esse ângulo de inclinação. Com apenas essa medida do ângulo de inclinação máximo que permite com que o objeto fique em repouso, você consegue determinar o coeficiente de atrito estático. Ah, professor, eu não tenho um medidor de ângulo. Como que eu posso medir esse ângulo? Galera, basta você medir, por exemplo, a altura que você levou aqui a sua superfície, né? Porque se você souber essa altura e medir também esse comprimento, aí você consegue ter a tangente desse ângulo e está resolvido o problema, né? Você consegue determinar o ângulo aqui. Então você pode medir essa altura, você vai elevando, elevando, elevando. Quando ele começar a escorregar, você segura nessa posição, mede essa altura que você deslocou ele com essa medida e com a medida aqui do comprimento horizontal, você consegue determinar o ângulo, por exemplo. Aí você pode se perguntar, ué, professor, então medindo só esse ângulo, que é o ângulo máximo em que o objeto começa a deslizar, como é que eu vou conseguir determinar o coeficiente de atrito estático? Pessoal, olha só a ideia. Para eu mostrar isso para vocês, que o coeficiente de atrito estático só depende desse ângulo, nós temos que pensar nas forças que atuam nesse bloco, nesse plano inclinado. Se a gente pensar nessas forças, nós temos a força peso, que está apontando aqui no sentido do centro da Terra, né, para baixo no caso. Claro que esse bloquinho está empurrando essa superfície ela empurra de volta, essa é a força normal, né? E quem não permite que esse bloco deslize com pequenas inclinações é a força de atrito, está segurando o bloquinho em repouso ali, até o limite que ele consegue suportar, né? Que é esse ângulo que a gente vai medir, que é o ângulo em que você chega ali no limite. Esse é o nosso interesse, que a gente chamou de iminência do deslizamento, né? Então, qual que é a ideia? A gente vai resolver o problema para esse bloquinho na situação em que o ângulo aqui é o máximo ângulo em que você tem o equilíbrio. E aí nós vamos ter, então, esse objeto na iminência do deslizamento.
Então, para resolver esse probleminha, a gente tem que pegar o peso, como a gente já sabe, e decompor ele, né, em Px e Py. Uma coisa que eu já mostrei para vocês também em aulas anteriores é que o ângulo de inclinação aqui do plano inclinado em relação à horizontal, ele vem aqui ele é igual ao ângulo aqui entre o peso e o Py, entre o peso e a componente y do peso. Então, ele cai bem aqui. E aí a gente chega nessas equações que a gente já conhece. A componente x do peso é o peso vezes o seno desse ângulo, e a componente y do peso é igual ao módulo do peso vezes o cosseno desse ângulo. E agora, pessoal, com essas ideias, o que eu vou fazer é eu vou impor as condições de equilíbrio tanto ao longo do eixo y quanto ao longo do eixo x. Por que equilíbrio? Vamos lembrar. Eu estou aqui colocando a condição de iminência do deslizamento. Quer dizer que ele ainda não começou a deslizar. Então, eu tenho que achar esse ângulo logo antes dele começar a deslizar. Então, se eu pegar o ângulo em que ele começa, é muito próximo. Então, é uma excelente aproximação. Então, o que a gente pode escrever? Olha só. A gente não tem aceleração na direção y. Isso quer dizer que a força resultante ao longo do eixo y é igual a zero. Beleza? Então, somatório das forças ao longo do eixo y é igual a zero. Quais são as forças ao longo do eixo y? Nós temos a normal e nós temos o Py aqui. Então, normal menos Py é igual a zero. Isso quer dizer que a normal vai ser igual ao Py. Né? Passo o Py para lá positivo. Então, a força normal aqui ela tem o mesmo módulo que o Py, componente y do peso, que é o peso cosseno θ aqui, né? Bom, então isso já é uma informação interessante, eu já sei a normal. Agora eu vou usar o equilíbrio na horizontal, né? Na iminência do deslizamento, o corpo ainda está em equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o somatório das forças ao longo do eixo x também é igual a zero. Então, nós vamos ter a mesma ideia. Px menos a força de atrito estática, eu estou aqui na iminência do deslizamento, então força de atrito estática vai ser igual a zero. Pessoal, a força de atrito estática, a gente sabe que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Estava negativo aqui, eu passei para o outro lado positivo, né? Só que a gente viu que a normal é igual a Py. Então, no lugar da normal, eu posso colocar Py, componente y do peso. E agora, pessoal, como eu quero o coeficiente de atrito, eu pego esse peso e passo ele dividindo. Então, o coeficiente de atrito é a componente x do peso dividido pela componente y do peso. Só que a componente x do peso é o peso vezes o seno do ângulo, dividido pela componente y do peso, que é o peso vezes o cosseno do ângulo θ de inclinação. Corta peso com peso, seno sobre cosseno é tangente. Então, olha que legal, galera. Coeficiente de atrito estático, ele é a tangente desse ângulo máximo aqui em que esse cara começa a deslizar. E aí, quando você quer determinar esse coeficiente de atrito estático em laboratório, você não faz esse experimento uma vez apenas. Você vai fazendo ele repetidas vezes, pelo menos aí umas 10 vezes, vamos por aí, e depois de 10 vezes que você mede esse mesmo ângulo, você vai ver que vai dar uma pequena variação de uma vez para outra. E aí você faz um trabalho estatístico, calculando ali uma média, e você também calcula ali um desvio padrão, que vai te fornecer o erro associado à sua medida. Então, basicamente, você vai pegar essa superfície móvel, pode ser uma mesa, por exemplo, coloca os objetos com as superfícies dos materiais que você deseja determinar o coeficiente de atrito, que você deseja medir o coeficiente de atrito, e aí você vai, inclina uma vez, até o momento em que começa a deslizar, mede o ângulo, calcula o coeficiente de atrito, vai ser o valor. Volta tudo para a posição inicial, faz de novo, mede de novo. Aí você tabela várias vezes, você vai ver que, claro, os valores serão muito próximos, mas você vai ter uma pequena variaçãozinha, e aí você faz um trabalho estatístico dizendo que o coeficiente de atrito aproximado ali é a média dos valores que você obteve, e você coloca um erro que está ali associado ao desvio padrão dos seus resultados. Então é assim que a gente faz em laboratório, é um experimento muito simples, e que permite com que a gente consiga tabelar os coeficientes de atrito estático entre várias superfícies diferentes, de vários materiais diferentes, apenas com esse simples procedimento aqui, beleza? Então essa é uma ideia bastante interessante.
Bom, professor, e se eu quiser determinar agora o coeficiente de atrito cinético, que significa que o corpo já vai estar em movimento? Pessoal, para o atrito cinético, a gente pode usar esse mesmo experimento. Só que agora, ao invés de eu só medir esse ângulo em que ele começa a deslizar, eu preciso também acompanhar o deslizamento, porque você tem que lembrar que enquanto ele está deslizando, é que o atrito cinético atua. Então, eu meço um determinado ângulo que faz com que esse cara esteja deslizando. E aí, enquanto ele está deslizando, aí aqui dificulta um pouco o experimento, porque eu preciso realizar mais duas medidas. Fora o ângulo de inclinação, né, que faz com que o deslizamento ocorra, eu vou precisar medir também o tempo que esse cara gasta para percorrer uma certa distância. Então eu poderia fazer uma marcação aqui, de um começo e de um final. Vamos supor 1 metro de distância entre eles. E aí eu vou inclinando, inclinando, até que esse cara consiga deslizar. Aí quando ele começa a deslizar, eu começo a marcar o tempo que ele demora para ir de um ponto até o outro. Ou seja, o tempo que ele gasta para percorrer 1 metro, por exemplo. E aí eu preciso dessas duas medidas, da distância que ele percorre e quanto tempo ele gasta para percorrer essa distância. Para que eu preciso dessas medidas, pessoal? Porque se ele está deslizando com uma certa aceleração. Vamos lembrar que quando ele começa a deslizar, a força de atrito que antes era estática sofre uma redução e passa a ser um atrito cinético. Então esse objeto ele vai ter uma aceleração. Então eu preciso dessas medidas para determinar essa aceleração ao longo do deslizamento aqui para baixo. E aí a gente olha para função horária do espaço, né? No movimento ao longo do eixo X aqui. A gente lembra lá, né? Posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu for inclinando até que ele começasse a deslizar, então o meu momento inicial, a velocidade inicial é 0, eu não coloquei, e o espaço inicial eu passei para o outro lado e falei que é o delta. Então a gente tem que o deslocamento que esse camarada vai ter vai ser igual à aceleração dele, vezes o tempo que ele gastou para ir de um ponto a outro ao quadrado, dividido por 2. Isso me permite determinar a aceleração com essas duas medidas. Medindo o deslocamento para um determinado intervalo de tempo aqui, e usando, né, a equação horária do movimento uniformemente variado, a gente tem que essa aceleração ela vai ser 2 vezes o deslocamento dividido pelo tempo gasto ao quadrado. E aí, sabendo a aceleração agora, eu consigo fazer a segunda lei de Newton para esse objeto e eu consigo determinar o coeficiente de atrito cinético. Pessoal, mesma ideia, né? Componentes da força, etc. O que muda? Bom, a componente y não muda. Você continua não tendo aceleração na direção y. Ele só acelera na direção x. Então, a ideia de que o somatório das forças no eixo y é igual a 0, fornecendo o resultado de que a normal é igual a py, isso não se altera. Você tem esse mesmo resultado. Agora, quando a gente olha para o eixo x, como existe deslizamento, eu tenho uma aceleração ao longo do eixo x. Então, agora, o somatório das forças ao longo do eixo x, né, a força resultante ao longo do eixo x, vai ser igual à massa desse objeto vezes a aceleração dele. E é aqui que entra a importância do nosso passo anterior. Eu precisava determinar essa aceleração para usá-la aqui nessa equação. E aí, pessoal, o somatório das forças é a mesma ideia. Você tem o Px fazendo com que o objeto deslize e a força de atrito, que agora é cinética, atrapalhando esse deslizamento. Então, o somatório das forças é o Px menos o atrito cinético. Isso vai ser igual à massa desse objeto vezes a aceleração. Então, a gente lembra que a força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, só que a normal é o PY, então eu já coloquei aqui o PY direto. E a gente sabe calcular essas componentes do peso, né? O Px é o peso vezes o seno de θ, o Py é o peso vezes o cosseno de θ. E peso é massa vezes gravidade, né, pessoal? Então a gente fica com Px, massa vezes gravidade vezes seno θ, menos o coeficiente de atrito cinético, vezes o Py, que é massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. E aqui surge um resultado interessante, né? Eu tenho massa em todos os termos. Então, posso cortá-las todas.
E agora eu vou isolar o coeficiente de atrito cinético, pessoal. Eu posso passar para lá positivo, passa essa aceleração negativa e g cosseno θ vem dividindo. Então, fazendo essa continha aqui, eu fiz mais direto, depois você pode conferir aí, tá? Fica como exercício, conferir esse passo, é bem simples, tá? A gente chega que o coeficiente de atrito cinético, ele vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação, menos a aceleração que nós determinamos antes do objeto, dividido pela gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. E da mesma maneira como você está trabalhando aqui com um experimento, você realizaria essas medidas de deslocamento, tempo e ângulo várias vezes, calcularia o coeficiente de atrito cinético várias vezes e faria um trabalho estatístico de calcular a média e associar à sua medida um erro associado ao desvio padrão das suas medidas. É claro, pessoal, que quanto mais vezes você fizer o experimento, mais próximo de um resultado adequado você vai estar. Não pense que toda vez você vai medir os mesmos valores, porque sempre vai ter um errinho associado às suas medidas, tá bom? Nós chamamos isso de erro experimental. Ele é comum e necessário quando você está fazendo um tratamento experimental aí, para determinar, por exemplo, um coeficiente de atrito. Pessoal, um fato muito interessante na medida dos coeficientes de atrito, tanto o cinético quanto o estático, é que nenhum deles depende da massa desse objeto. Nos dois casos, a massa ela se cancelou. Isso é um fato bem interessante, ou seja, depende apenas das superfícies que você está trabalhando. Não depende da massa do objeto que você está colocando aí. Então, realmente, a gente percebe que os coeficientes de atrito, tanto estático quanto cinético, eles são propriedades das superfícies que estão em contato, independente do tamanho da massa que está ali em cima, beleza? Essa é uma ideia bastante interessante também. Então, pessoal, aqui eu só quis mostrar uma das maneiras possíveis de realizar experimentos para determinar os coeficientes de atrito estático e cinético, perfeito? Essa aqui é a ideia. Agora, pessoal, eu vou falar de uma outra força de oposição ao movimento, que é a força de arrasto. A gente viu que o atrito ele se deve devido à interação entre as superfícies ali, né, devido às imperfeições entre elas. E a gente tem também, em geral, quando um corpo está se movendo num fluido, a gente tem que esse fluido, o ar, por exemplo, vai exercer sobre esse objeto uma força de resistência a esse movimento dentro do fluido. Então a gente tem essa ideia, quando existe uma velocidade relativa entre um fluido e um corpo sólido, o corpo experimenta uma força de arrasto que se opõe ao movimento relativo. O que a gente chama de movimento relativo, pessoal? Porque essa força ela surge não só quando o objeto se move dentro do fluido, mas também quando o fluido se move pelo objeto. Pessoal, como assim? Ora, se você estiver num rio, por exemplo, que tem uma correnteza, a força daquela correnteza ali sobre o seu corpo é uma força de arrasto. E ali, né, para um referencial comum, que seria, por exemplo, uma pessoa na margem, você estaria parado e a água que está se movendo. Então, é uma ideia de movimento relativo. Ou a outra opção é você nadando ali dentro de um lago, em que a água está paradinha. Você também, né, ao nadar ali, você vai ter uma força de resistência ao seu movimento, que também é força de arrasto. Então, por isso que a velocidade que entra é a velocidade relativa entre o fluido e o corpo sólido. Beleza? Essa que é a ideia. Pessoal, força de arrasto em geral, ela é simbolizada pela letra D maiúsculo, tá? Letra D maiúsculo. E a força de arrasto também é uma força que nós conseguimos descrevê-la, nós conseguimos estabelecer os fatores que influenciam na força de arrasto experimentalmente, tá, pessoal? Então, realizando experimentos, analisando situações em que a força de arrasto, muitas vezes também quando a gente analisa no ar, nós chamamos de força de resistência do ar, tá? E aqui a gente vai trabalhar essencialmente com a força do ar, força de arrasto do ar, tá? Fazendo experimento, nós percebemos, conseguimos verificar que essa força de arrasto é proporcional ao quadrado do módulo da velocidade relativa entre o objeto e o fluido, beleza? Então,
a gente conseguiu perceber essa equaçãozinha experimental, é uma equação empírica para a força de arrasto. Mas é uma equação empírica, mas bastante razoável e lógica também, né, pessoal? O que nós vemos? Quanto mais veloz você está, maior vai ser a força de arrasto, é óbvio, e essa dependência ela é quadrática. Então é só você pensar aí no vento na sua cara, né? Se você estiver correndo, você vai sentir um vento ali no seu rosto, uma brisa leve. Se você estiver andando de moto em alta velocidade, você já vai sentir um vento bem mais forte. Esse vento é uma forma de você sentir o poder da força de resistência do ar ou da força de arrasto, beleza? Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser essa força de arrasto. Um outro fator que influencia bastante na força de arrasto é o que nós chamamos de área efetiva do movimento. Isso aqui, pessoal, pode ser ilustrado, por exemplo, por um paraquedista em queda livre. A gente enxerga claramente que quando o paraquedista ele se abre todo, a área efetiva ali, que ele vai estar em contato, a gente pode pensar que essa área efetiva, pessoal, é a área do corpo que é perpendicular ao fluxo do ar. Seria meio que a área que está empurrando esse ar. Quando a gente aumenta essa área, é claro que é como se tivesse mais lugares para o ar bater ali, e aí você aumenta também a força de arrasto. E um outro fator que contribui para a força de arrasto é a densidade, na verdade, a massa específica do fluido em que você está se movendo. Eu acho que é bem lógico entender, por exemplo, que a força de arrasto exercida pelo ar é bem menor do que a força de arrasto exercida por água, por exemplo, porque a água tem uma densidade bastante mais elevada, né? Então é claro que a densidade do fluido ali também influencia. Se a densidade é maior, quer dizer que tem mais partículas daquele fluido ali para você empurrar, portanto, mais partículas do fluido vão te empurrar no sentido contrário a esse movimento relativo. Então, mais difícil vai ser esse movimento, quer dizer que mais resistência esse fluido vai exercer ali sobre o seu corpo. Pessoal, e tem aqui um outro fator que é chamado de coeficiente de arrasto. E esse fatorzinho aqui, pessoal, ele depende de uma série de coisas. Existe toda uma área de pesquisa em física para estudar esse fatorzinho aqui, que é o coeficiente de arrasto. Ele depende de geometria do material, ele depende da composição dos materiais, ele depende de uma série de fatores para determinar o coeficiente de arrasto. Então, se você for estudar aerodinâmica na sua vida, com certeza você vai trabalhar bastante com maneiras de determinar e de analisar e de estudar o coeficiente de arrasto. Então, esse coeficiente de arrasto, em geral, ele é um valor determinado experimentalmente. E, gente, muitas coisas influenciam nesse coeficiente de arrasto. Ele é um campo muito vasto da física estudar esse cara aqui, tá bom? Então, em geral, para os nossos problemas, esse valorzinho aqui será dado, tá bom? Será um valor fornecido. Em geral, pessoal, mesmo no movimento de um mesmo objeto, quando ele muda seu formato, esse valor muda junto. Então, em geral, isso dificulta bastante as análises da aerodinâmica. A gente tem que ter um estudo bastante profundo para entender o comportamento do coeficiente de arrasto, tá? Então, basicamente, para a gente aqui nos nossos problemas, que serão problemas mais simples, só para a gente entender as ideias, esse aqui será um valor dado e a gente vai assumir em geral que ele é constante, beleza? Ou seja, a gente vai assumir em geral que a forma do objeto ao longo do movimento não se altera e isso ajuda a manter um pouco a ideia de que esse valor permanece constante, tá? E aí, se alguém tiver interesse em aprofundar no estudo disso aqui, você realmente tem que estudar uma aerodinâmica mais profunda. E aí, isso aqui já é um curso totalmente à parte, beleza? Bom, então, pessoal, esse C é o parâmetro chamado coeficiente de arrasto, que, como eu disse, é determinado experimentalmente. O ρ é a massa específica do ar. A gente vai analisar aqui principalmente objetos se movendo no ar, tá? Lembrando que massa específica é um conceito muito próximo da densidade, apesar de existir uma diferença, né? A massa específica ela caracteriza o ar, ela caracteriza o elemento que compõe o ar, né? E a densidade caracterizaria um corpo, tá? Tem uma certa diferença aí. Pessoal, A é a área da seção efetiva do corpo, ou seja, a área da seção perpendicular à velocidade, tá?
E com essas ideias a gente consegue estudar o que nós chamamos de velocidade terminal. O que é essa velocidade terminal? A velocidade terminal é o seguinte, pessoal. Imagine que o objeto esteja em queda livre e quando esse objeto está em queda livre, a velocidade dele vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que ela não aumenta indefinidamente. Ela vai aumentando até que a força de arrasto se equilibre com a força-peso. Quem faz com que a velocidade aumente é a aceleração devido à força-peso. Só que à medida que a velocidade aumenta, como nós vimos aqui, a força de arrasto aumenta junto. Então chega uma hora que você atinge uma velocidade específica de tal forma que a força de arrasto do ar, a força de resistência do ar, consegue se equilibrar com a força-peso. Aqui eu coloquei como se fosse isso acontecendo numa gota de chuva. Pessoal, quando isso aqui acontece, esse corpo ele passa a estar em equilíbrio. O que isso quer dizer? As forças que estão atuando nele se equilibram, quer dizer que a aceleração dele fica sendo igual a zero. Então ele passa a se mover no movimento retilíneo e uniforme, beleza? Então, a partir desse instante, a queda ocorre com velocidade constante e em linha reta, beleza? Essa que é a ideia. Então a condição para a gente achar a velocidade terminal é muito simples. A força de arrasto menos o peso vão ser igual a zero. O que isso quer dizer? Elas estão se equilibrando. Então a força resultante vai ser igual a zero aqui. Pessoal, a força de arrasto a gente já viu, né? Ela é meio do coeficiente de arrasto vezes a massa específica do ar, vezes a área da seção transversal em relação à velocidade, vezes o módulo da velocidade ao quadrado. E o peso é massa vezes gravidade. Então, força de arrasto menos peso igual a zero. E aqui eu consigo isolar a velocidade, né? Passa essa massa vezes gravidade para o outro lado positivo e passa todo esse pessoal aqui dividindo e depois tira a raiz porque o V aqui está ao quadrado, né? Então, fazendo isso, nós chegamos que a velocidade terminal aqui de um objeto em queda livre é igual a 2 vezes a massa vezes a gravidade, né? 2 vezes o peso do objeto, dividido por esses três fatorzinhos aqui, ó. Coeficiente de arrasto, massa específica do ar e a área efetiva, que é a área perpendicular ao vetor velocidade aqui no caso. Beleza? Essa aqui é a ideia da velocidade terminal. Uma aplicaçãozinha simples aqui, direto da força de arrasto. Pessoal, com essa ideia, né, com a ideia de que à medida que a velocidade do objeto aumenta, a força de arrasto aumenta junto, até que ela se equilibre com o peso, nós podemos, por exemplo, determinar qual é a máxima velocidade que uma gota de chuva atinge. Ou seja, qual é a velocidade terminal de uma gota de chuva, ou seja, com que velocidade a gota de chuva bate no chão. Essa é uma ideia interessante. Para isso, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Suponha que uma gota de chuva com um raio de 1,5 milímetros caia de uma nuvem que está a uma altura de 2.000 metros acima do solo. O coeficiente de arrasto C da gota é 0,6. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a massa específica do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. Determine a velocidade terminal dessa gota. Então vamos fazer esse exemplo baseado no que a gente acabou de ver. Bom, se a gente olhar aqui atrás, o que a gente precisa para determinar a velocidade terminal? Eu preciso da massa da gota, do coeficiente de arrasto, da densidade e da área, que é a área perpendicular, né? Então primeiro eu vou pensar nessa área, pessoal. Se a gota está caindo e a gente está assumindo que ela tem um formato esférico, a área que é perpendicular ao movimento vertical é essa área aqui, ó. Essa área aqui, a área desse disco central aqui da esfera. A gente sabe que essa área é dada por πr ao quadrado, né? Em que R é o raio tanto da esfera quanto desse círculo central. Então está aqui a nossa área transversal ao vetor velocidade. Beleza? Então já sei calcular essa área. O outro problema que ele não me dá aqui nessa questão é a massa dessa gota. Pô, mas ele me deu a massa específica da água, eu sei que essa gota é feita de água, e ele também me deu o raio dela, né? Então a gente sabe que massa específica vezes volume é a massa. Pessoal, aqui é aquele conceito de densidade, tá? Massa sobre volume. A massa específica tem o mesmo conceito aqui, tá bom? Quando a gente pode dizer que é a mesma ideia, a massa específica e a densidade são iguais, quando esse objeto ele é homogêneo, tá? Se esse objeto não fosse homogêneo, aí a gente não poderia dizer que a massa específica é igual à densidade. Nós teremos valores diferentes aí.
mas como é um objeto esférico e homogêneo, a gente pode usar essa ideia de que densidade é massa sobre volume, ou massa específica é igual a massa sobre volume. Bom, então, a gente olha que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, a massa dessa esfera vai ser a densidade da água vezes o volume da esferinha da gota, que é 4/3 de πr ao cubo. Agora que eu consigo ter essas duas grandezas aqui, eu consigo colocá-las lá na equação de velocidade terminal. No lugar da massa, eu coloco massa específica da água vezes 4/3 de πr ao cubo, que é o volume. O resto eu repeti, ó, 2 vezes a gravidade aqui, e a massa está aqui no meio. E embaixo eu tenho o coeficiente de arrasto, a densidade do ar. Perceba, pessoal, aqui eu usei a densidade da água porque eu estou determinando a massa da gota. E aqui é a densidade ou a massa específica do ar. Por que é a massa específica do ar? Porque é o fluido que está se opondo ao movimento da gota. Beleza? Vezes a área, que é πr ao quadrado. Pessoal, π corta com π, o r ao quadrado corta com o cubo lá de cima. E nós sobramos com o seguinte, 2 vezes 4, 8. Massa específica da água. Raio da nossa esfera, ele entra bem aqui. Lembre que eu cortei só o cubo aqui com r ao quadrado, sobrou um r aqui, né? Então tá aqui. Gravidade. Embaixo esse 3 ele vem para baixo. 3 vezes coeficiente de arrasto, vezes a densidade do ar, ou massa específica do ar aqui no caso. Beleza? Bom, e agora a gente substitui os valores que ele me deu na questão. Bem tranquilinho. Então vamos lá. A densidade ou massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico. 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira, então eu coloquei em notação científica aqui, 10 à terceira, beleza? O raio é de 1,5 milímetros. Pessoal, a gente tem que colocar isso em metros, né? Então, milímetros é 1 milésimo de metro. A gente, para converter de milímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 3. Então, 1,5 milímetros é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 3 metros. A gravidade aqui eu considerei 10 para facilitar nas contas, tá bom? Embaixo nós temos 3 vezes coeficiente de arrasto, que é 0,6, ele me disse aqui. E a massa específica do ar é 1,2 kg por metro cúbico, ele me disse bem aqui. E agora é só fazer essa continha, tá, pessoal? 10 ao cubo corta com 10 a menos 3. 8 vezes 1,5, ou melhor, 1,5 vezes 10 dá 15, vezes 8 dá 120. Embaixo nós temos 3 vezes 0,6 vezes 1,2, que dá 2,16. Divide e tira a raiz. A gente tem uma velocidade terminal da ordem de 7,45 metros por segundo. Isso é mais ou menos, tá, pessoal? 26,8 km por hora. Então, essa gota de chuva, ela bate aqui no solo, bate nas nossas cabeças com a velocidade de aproximadamente 26,8 km por hora. Essa é a velocidade terminal da gota de chuva. Aí, pessoal, a gente fez um exercício, eu passei para vocês um exercício lá no comecinho, quando a gente falou de movimento uniformemente variado, em que uma gota de chuva caía dessa mesma altura de 2.000 metros, só que não tinha resistência do ar. Lá, quando a gente fez a conta, nós obtivemos que, sem a resistência do ar, a gota de chuva ela chegaria ao solo com a velocidade de 200 metros por segundo. 200 metros por segundo corresponde aí a 720 km por hora. Então agora a gente percebe a importância da presença do ar, né, pessoal? Porque com o ar, com a resistência do ar, a gota de chuva chega até a gente com a velocidade aqui de 27 km por hora. Se não tivesse o ar, essa gota ia bater na gente com a velocidade de 720 km por hora. Seria uma velocidade muito alta. Provavelmente essa gota de chuva, se não machucasse muito, era perigoso até matar a gente. Uma velocidade muito, muito alta. Beleza? Então, essa é a ideia da aula de hoje. A gente viu como determinar experimentalmente o coeficiente de atrito estático e cinético. E vimos como que a gente consegue aí resolver alguns probleminhas sobre força de arrasto. Por hoje é isso. Valeu, galera!